Nós vamos dar início, então, ao nosso painel, intitulado Enfrentando os Grandes Desafios do Brasil, Segurança Pública e Administração. Eu sou o proponente, Marcos Vinícius Gonçalves da Cruz, eu sou doutor em administração, eu sou pesquisador do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, e conosco estão Fernanda dos Santos Ueda, Robson de Oliveira e Rafael Alcadipani. Eu brevemente falarei desses nossos três colegas. Fernanda dos Santos Ueda é doutora em Educação pela Universidade de Sorocaba, onde ela também é mestre, é graduada em Direito pela ITE e coordenadora do Centro de Estudos Superiores da Polícia Civil do Estado de São Paulo e atua como delegada de polícia também do Estado de São Paulo. Ela é coordenadora adjunta do Grupo de Gênero da CADEPOL, em São Paulo, e vai compartilhar essa nossa mesa com o professor Robson Oliveira, que também é bacharel em Direito, é advogado da Demarest Advogados, mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha, e também é o membro da Comissão de Direito e Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, além de membro do Fórum de Prevenção e Combate à Discriminação Racial no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho de São Paulo e coordenador do projeto Incluir Direito, além de autor de vários artigos publicados. Rafael Alcadipani é professor titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, associado pleno ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde é meu colega lá também, PhD pela Manchester Business School e atualmente dedicado a vários trabalhos relacionados ao sistema de justiça, sendo que faz parte do Criminal Investigation Research Network da Universidade da South Wales, e uma rede de pesquisadores e peritos e policiais de diferentes países, e por isso nós convidamos também Rafael para trazer aqui as suas opiniões. A nossa ideia inicial é trazer a fala, né, inicial da Fernanda, depois vamos passar para o Robson, e depois o Rafael, e depois a gente abre para a plateia. Nós teremos em torno de 20 minutos para exposição de cada um, para a gente ainda ter um tempo livre para um debate numa área extremamente instigante, que precisa, sobre o olhar da administração, de maior interação. E só para vocês terem ideia, porque qual foi o motivo dessa nossa proposição, eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês os números que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe em relação à grande tragédia nacional relacionada com a segurança pública. E aí nós somos o país proporcionalmente com o maior número de mortes violentas no mundo. O índice está em torno de 22,3, sendo que um nível que poderia ser gerenciável, vamos dizer assim, seria o de 10 mortes por homicídio a cada 100 mil habitantes. Nós vivenciamos ainda uma clivagem, porque essa mortalidade tem cor, tem idade e tem gênero. A maioria de vítimas são negros, entre 12 e 29 anos, ou seja, não apenas a inteligência do país que está se formando em torno da juventude, e a maioria, 90%, de homens. Então, vocês veem que é uma circunstância extremamente crítica no país em que vivenciamos. Índices de criminalidade e violência cada vez mais altos. Lembrando que essa violência também não exime de atingir os policiais, que têm sido cada vez mais vítimas dessa violência, além de também serem agentes dessa violência. E, por outro lado, uma ideia de que algumas modalidades criminais que trazem grande sensação de segurança, que são os roubos, continuam em alta,
e nós temos cada vez mais armas em circulação, ou seja, um contrassenso diante de uma perspectiva de um país tão violento como o nosso, que é alinhado com dinâmicas relacionadas com o autoencarceramento. O Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo, só perde para a China e para os Estados Unidos. Mostra que prender também não está fazendo muita diferença em termos da sensação de segurança. Ou seja, nós precisamos pensar a segurança pública sobre um outro mote, sobre um outro tipo de perspectiva. E para isso que nós vamos contar com as discussões dos nossos colegas aqui no painel, voltado justamente para pensar o desafio da segurança pública no Brasil e algumas das perspectivas da administração. Agradeço novamente, Fernanda, Robson e Rafael, e passando já a palavra para a Fernanda para suas considerações. Bom dia a todos, muito obrigada, Marcos, é um prazer estar com vocês. Agradeço o convite, agradeço ao professor Rafael. Estar juntamente com o Robson nessa manhã vai ser algo muito desafiador. Vou pedir licença para fazer um compartilhamento aqui. Vamos ver. Deu certo? Sim? Então tá ótimo. Perfeito. Bem, discutir segurança pública não é simples. De forma alguma, não é um assunto que a gente tira um coelho da cartola e resolve como de forma muito superficial, né? Esse verniz, muitos ideólogos, vamos por assim, né? Muitas vertentes políticas acham que armamento ou penas mais cruéis, penas mais duras vão resolver. E a grande verdade é que eu já tenho mais de 20 anos dentro da segurança pública, e não dá para discutir segurança pública de uma forma tão simplista, muito pelo contrário, né? Então, qual que seria a ideia aqui? Deixa eu passar. Quando a gente pensa em melhoria da segurança pública, eu preciso olhar vários ângulos, várias facetas para pensar isso de uma forma mais técnica, né, de uma forma profissional. Então, a grande verdade é que nós temos vários problemas quando eu penso na segurança pública. Primeiramente, eu vou discutir cada um deles, mas para encabeçar uma lógica de propositura profissional, eu preciso pensar de cada ângulo e olhar para o sistema de justiça criminal. Seria muito simples, né? A gente tem uma ideia do que é a expectativa do nosso sistema de segurança pública. A gente sai do ponto A para chegar no ponto B. Então, eu tenho a polícia militar com as suas funções, o trabalho preventivo, ostensivo, por sua vez, a polícia civil com o trabalho de polícia judiciária, investigação, apurar a autoria, materialidade do crime. Uma vez isso embasado, vai-se para o Ministério Público, que é, entre aspas, o titular da ação penal, propondo ou não propondo, né, ação penal, com o trabalho conjunto com a defensoria, todos eles acionando o judiciário e, finalmente, numa condenação, chegarmos ao sistema de administração penitenciária, que seria o sistema penitenciário. A grande verdade é que não é assim, né? Nós temos um sistema extremamente complexo, de várias vertentes, instituições que têm visões diferentes daquilo que diz respeito à prestação de polícia judiciária, à prestação de segurança pública. É um sistema que é cheio de vai e vem, né? E temos óticas muito divergentes. Então, pelo que eu observo aqui, o primeiro ponto que eu queria aclarar, que eu vejo da dificuldade, de um desafio para o Brasil, do ponto de vista de segurança pública, é essa inter-relação entre os vários, né, órgãos que compõem o sistema de justiça criminal. Então, enquanto nós não tivermos diálogo, quanto se pensar no seu próprio umbigo e não efetivamente na busca da verdade possível, né, que eu já não falo mais verdade real, eu acho que a verdade real ela é uma falácia do ponto de vista processual penal, aquilo que eu consigo criar
dentro da recuperação de uma realidade que já passou. Então, a grande verdade é que a investigação ela vai buscar elementos de algo que já foi, né? É um momento pretérito. Então, eu busco reavivar uma situação em autos de aquilo que já não existe mais, tecnicamente falando. Então, a gente precisa buscar essa interação entre esses vários órgãos. Não dá para a gente pensar, não, a Polícia Civil não vai resolver, tá? Talvez isso até crie uma celeuma, mas sozinho a gente não resolve. Então, eu preciso pensar nessa integração, nessa inter-relação entre vários atores do sistema de justiça criminal, né? E pensando nesse desafio, qual seria a realidade ou a proposta que eu faria, né? A gente precisa efetivamente conversar. Então, deixar de lado aquilo que se entende como institucional e pensar efetivamente em como criar segurança pública. Como é que eu faço isso? Gente, a gente tem que aproximar, a gente tem que conversar, a gente tem que trazer todas essas pessoas para discutir, né, para buscar algo conjunto, não dá mais para pensar separadamente, né? Pensando nisso, a criação de novas tecnologias, né? A grande verdade é que nós estamos tendo uma diminuição severa no aparato de Estado, né? Para vocês terem uma ideia, o efetivo da polícia militar era de 120 homens. Nós temos aproximadamente 90 no Estado que está aumentando a sua população, né? E eu não vou nem falar da Polícia Civil, né? O efetivo da Polícia Civil, que era para ser de 47, a gente está em torno de 24 mil. É muito pouco, gente, é muito pouco. Quando você pensa em investigação e um aumento populacional, novas formas de atuação da criminalidade organizada, eu preciso ter outras ferramentas. Então, é triste falar isso, mas eu entrei na época de máquina de escrever. E hoje é uma outra perspectiva, né? Nós temos vários sistemas que estão aí para auxiliar e estão efetivamente auxiliando, né? Sistemas policiais que atualmente estão sendo feitos por policiais. Ah, Ueda, você está querendo dizer que um sistema feito pelo TI não vai ser suficiente? A gente viu que não é. Eu preciso de um olhar diferenciado, né? Então, quando eu chego para um profissional do TI, eu falo, eu quero um sistema assim, ele replica aquilo que eu estou falando, mas ele não entende a minha realidade. E isso causou muito problema para a gente, né? Estamos tendo outros sistemas hoje operacionais que estão viabilizando novas técnicas de investigação. Então, eu tenho, por exemplo, o sistema analítico, eu não vou entrar então em todos os detalhes, né? Porque são técnicas de investigação. Eu tenho hoje o inquérito policial eletrônico, que traz, sim, transparência dentro da investigação, porque autos, eles podem estar num gabinete, eles podem estar com o delegado, a partir do momento que eu tenho um inquérito policial eletrônico, que está vinculado ao ESAGE, qualquer advogado consegue ter acesso àquele processo, salvo se ele estiver em segredo de justiça, e aí eu preciso da decretação do segredo de justiça, que é um outro ponto. Eu consigo dar transparência, sim, porque tudo aquilo que está sendo apresentado para o judiciário, que é o IP eletrônico, né, o inquérito policial eletrônico, ele vai estar à disposição. Então, eu tenho hoje ferramentas para verificar de uma forma muito mais concreta e efetiva quanto tempo esse inquérito fica na delegacia. Quanto tempo ele fica com o MP, quanto tempo ele fica com o judiciário. A grande verdade é que a celeridade é um fator de aperfeiçoamento, porque ninguém quer ter essa espada na cabeça, né? Todo mundo sabe, quem já sofreu um inquérito policial, quem já sofreu uma sindicância, sabe o que isso significa. E digo isso de experiência própria, até porque já fui vítima de estar no polo ativo, né, de uma infração, supostamente, então eu já respondi o inquérito, que graças a Deus foi arquivado. Mas a grande verdade é que a persecução penal, ela é por si um ônus,
quem já esteve do outro lado entende, né, que não é tão simples assim, a instauração de um inquérito. E hoje nós temos a lei de abuso da autoridade, que o inquérito que não tem nem pé nem cabeça, automaticamente redundaria numa infração, né, criminal, pelo próprio abuso em si. Então, o analítico vai criar outros elementos, algoritmos de investigação que vão auxiliar também, e isso vai fazer melhoria. Então, como é que eu vou lidar com esse grande déficit de pessoal que nós temos? É a criação de, obviamente, ferramentas que vão viabilizar isso com novas tecnologias. Ueda, isso salva? Isso resolve? Não. Eu também sei que não, né. Então eu preciso, para a investigação, de pessoas, pessoas que sejam devidamente instruídas, pessoas que vão entender as variabilidade que a investigação vai ter. Então, pensando no sistema de justiça criminal, analisando uma possibilidade de novas tecnologias, eu preciso sim ter um planejamento estratégico. Eu preciso pensar de forma profissional as várias etapas que nós temos hoje dentro da nossa carreira policial. Para efeito descritivo, né, a Polícia Civil ela tem diversos profissionais que vão atuar conjuntamente. Então, vai ter o delegado de polícia, que tecnicamente é o gestor dessa atividade, né, de polícia judiciária, que é o gestor da investigação, mas eu tenho escrivães de polícia, investigadores, agentes de tele, uma série de outros profissionais que auxiliam dentro das ramificações que a atividade tem. Então, quando eu penso hoje, né, eu penso em quem vai estar na chefia dessa investigação, eu preciso sim, né, criar formas com que aquele profissional, que a gente sabe que não é oriundo da gestão, não é oriundo da administração, consiga ter o mínimo possível de conhecimento para trabalhar. Então, quem é que entra para ser delegado de polícia? Bacharéis em direito. Bacharéis em direito, de regra, né, via de regra, odeiam tudo que tem a ver com gestão, porque gestão tem um outro olhar, completamente diferente, né. Eu vou ter matemática aplicada, eu falo isso de experiência própria, de não tenho a menor ideia, o professor Rafael vai chegar e vai dar uma aula sobre isso, porque eu não tenho ideia, né, de todas as vertentes que a gestão tem. Só que esse profissional, que é um profissional oriundo do direito, positivista, pode ou não pode, certo, errado, o que para nós, né, do ponto de vista educacional, é um problemaço, né, é um grande problema, porque ele entra com essa ótica, né, daquilo que é correto e daquilo que é incorreto, né, o certo e o errado. E a gente sabe que a atividade do dia a dia, cotidiana, lidar com pessoas, nós temos várias nuances entre o que é certo e o que é errado, né. E aí a gente vai ter que trazer esse olhar diferenciado. Pensando nisso, o que que a academia fez, né? Ela está tentando alterar essa questão, trazendo módulos de gestão para esses profissionais, né. Então a gente vai ter uma capacitação atualmente do curso superior de polícia, que é a última etapa, né, para os delegados de polícia, aproximadamente 134 horas. Gente, é uma carga de gestão pesada, né, gestão em recursos humanos, orçamentária financeira, gestão estratégica e diversas palestras para tirar a pessoa da caixinha, né. Porque, assim, a grande verdade é que esse profissional, há quanto tempo ele está fazendo aquilo da mesma forma, né. Então ele entrou na polícia, ele começou a atividade dele que busca, né, a solução de crimes, direito, 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 e ele vai ascendendo nessa carreira. Só que conforme ele sobe na carreira, a gente sabe que você deixa, ou se desaproxima, né, se distancia daquela atividade fim e passa a ter uma atividade administrativa, que muitas vezes ele não tem o conhecimento e o cabedal para isso. Então, a grande vertente hoje da academia é tentar mudar esse foco, tirar o foco do profissional, tanto
desse direito, não estou falando que isso vai ser desprezado, muito pelo contrário, porque nós temos esses elementos que vão entrar na ótica desse profissional, mas trazer um novo olhar, né, um novo olhar para a atividade que ele exerce. Porque qual vai ser o deslinde natural da carreira desse profissional, gente? Ele se distancia da investigação e parte para gestão. Gestão não só de unidades, mas como de áreas territoriais. Então, ele vai ser o administrador da sua própria delegacia de polícia, da sua unidade, pode também avançar para isso, pensando numa seccional e talvez, né, no última etapa da carreira, um departamento ou às vezes até o estado, né? O delegado geral, ele tem um olhar de gestão muito mais amplificado, é um olhar macro, diferentemente daquele policial que está numa gestão ou da sua equipe ou da sua unidade. Além disso, né, pensando também nesse planejamento estratégico, o curso superior de polícia, ele trouxe um novo olhar para a pesquisa, né? Então a gente hoje tem um grande programa guarda-chuva na pesquisa, porque para a conclusão do CSP, esses profissionais, eles são obrigados a apresentar um trabalho de conclusão de curso, porque existe uma pós-graduação atrelada a esse curso, né? Então, o que que se propôs para 2022? Pensar diferente, pensar no futuro da Polícia Civil, né? Como se encontramos hoje, né? Ou seja, a Polícia Civil pensando na contemporaneidade, mas também pensando em justiça criminal. Então, eles têm três vertentes de atuação e de pesquisa para a conclusão. Novas tecnologias, voltando naquilo que eu já havia comentado, né? Gestão e pessoas em situação de vulnerabilidade. São as três vertentes que eles vão poder atuar nesse momento da carreira deles. Eu trouxe uma foto para vocês da Cadepol. A Academia de Polícia, ela está ali no portão 1 da USP, né? Você entrou na USP, você já tem o prédio grande da Academia de Polícia. E nesse ano nós tivemos a proposta dessa mudança de monografia para artigo científico. Então, qual que é a ideia? É trazer a transdisciplinariedade, buscando que eles não pensem só de uma única ótica, ou melhor, uma única maneira de pensar a pesquisa. Então, vamos atrelar as várias formas que eles poderão concluir o seu artigo científico, né? E estamos fazendo a adequação da matriz curricular nacional, pensando o quê? Não só em segmentar o conhecimento, aquela forma rizomática, né? Eu gosto muito do Gilles Deleuze, que ele pensa do conhecimento em formato de rizoma, que a gente possa entremear todo esse conhecimento com várias outras formas. Então, para ficar mais claro, pensar o seguinte, eu pensar, por exemplo, de uma forma que eu abarque aquele conteúdo por todos os seus lados, por todas as suas facetas. Então, esse ano eles tiveram uma grande quantidade de horas para entender o que é o racismo, o que é entender a diversidade de gênero, para entender pessoas em situação de vulnerabilidade por estarem na rua. Então, a gente trouxe esse foco. Ah, tá, mas isso significa o que para você? Você como gestor da polícia, né? E o que isso afeta o seu dia a dia, afeta a sua atividade, né? Buscando também, dentro dessa possível, né, não totalidade, mas uma busca de solução desses problemas, novas práticas pedagógicas. Nós tivemos esse ano a a disciplina, né, de Sistema de Justiça Criminal sob a ótica de gênero e orientação sexual, foi agraciada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque já mudou o olhar quanto à disciplina, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Óbvio, eu sou coordenadora adjunta do programa. É um programa que tem duas faixas, uma para pesquisa, para atualização, para integração com a sociedade civil, e a outra que é a criação dessa disciplina, que é uma disciplina que aborda gênero e orientação sexual
de uma forma multifacetada. Então, a gente vai desde o nome social até a conclusão do inquérito, né? Pensando também em revista, em transporte, em traslado de preso, tudo que vocês podem imaginar que diz respeito a gênero, essa disciplina trata. Então, tá, Ueda, mas qual que é a forma, o que tem de diferente? Tudo, gente, porque a gente começa com legislação, aí a gente passa para a jurisprudência, depois a gente trata de nome social, tratamento, né, comportamento e verbalização, depois instrução e preenchimento de estatísticas. Eu preciso de estatísticas, eu preciso saber exatamente qual é a população que eu estou lidando e onde essa população se encontra. Vai depois para a questão, né, de terminologias, passa preenchimento de todas as peças do inquérito, mormente buscando o olhar da transgeneridade, pessoas trans. Então, aquele inquérito tem que ter esse olhar de gênero, né? Então, se eu estou falando de um transfeminicídio, eu não posso tratar aquela pessoa no masculino. Então, a linguagem tem de ser alterada, né? Tudo tem que ser modificado. Depois disso, a gente pensa, né, de como a gente vai ter a revista, quem é o policial que faz a revista. Então, eu estou tratando agora de outros aspectos da atividade policial. Então, eu passei... Ueda, Oi, só pensar no nosso tempo, tá bom? pode deixar, tô acabando. Tô acabando. Então, assim, no caso da gente concluir todas as vertentes, né, pensando aí em expandir, nós vamos expandir essa ideia para todas as demais disciplinas que nós temos. E como eu falei para vocês, a produção de dados e o olhar de uma pesquisa voltada efetivamente às evidências que eu estou tratando. Então, só a título de exemplo para vocês, esse aqui é o gráfico que a gente tem do registro das ocorrências de crimes de intolerância de homotransfobia. Então, a gente conseguiu observar e comprovar que conforme a disciplina ela era administrada, a gente tinha uma modificação no nosso gráfico. E isso é uma efetividade. Então, a gente está tendo uma atividade de ensino e aprendizagem, mas olhando o quê? Olhando a atividade fim. Então, o que isso redundou, o que isso resultou, tá? Agradeço, estou à disposição e muito obrigada. Eu é quem agradeço pela excelente demonstração aí desse conhecimento relacionado com o desafio de um sistema de justiça criminal frouxamente articulado, a necessidade de novas tecnologias, a ideia, para além de um bacharel de direito, para que possa exercer a sua missão, né, institucional, que é a missão investigar, no caso da Polícia Civil, e como é que isso vai se dar dentro dos tempos contemporâneos. E saber que nós estamos pensando mais em Deleuze do que no Código de Processo Penal, já fico muito feliz, né, que a Cadepol de São Paulo está pensando assim. E para a gente continuar no nosso debate, né, nós vamos agora ouvir o Robson com as suas considerações. Robson, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado novamente. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade ao caríssimo Marcos Vinícius, nosso proponente, à distinta doutora Fernanda e ao meu querido amigo, né, professor Dr. Rafael Catipano. Falo do Rafael com muito carinho, né, porque ultimamente, né, tem sido uma pessoa com quem eu tenho compartilhado diferentes espaços e discutido, né, a segurança pública em nosso país, sob a perspectiva do marcador racial e das violências presentes em nossa sociedade. Então, é sempre uma honra e satisfação dividir um painel com você, professor Rafael, pela sua capacidade, pela sua competência e expertise nesses temas aí que a gente tem abordado, tá? Eu não posso deixar aqui de dizer também, né, da sua importância, né, da contribuição que você faz hoje para a sociedade, pela relevância do seu trabalho, né? Para aqueles que não sabem, senhoras e senhores, o professor Rafael, né, por sua competência e toda a sua trajetória de dedicação no empenho, né, das questões, né, voltadas à segurança pública, principalmente com um olhar voltado, né, para as relações humanas, né, e sem sombra de dúvidas ele está fazendo história aqui no nosso país. Eu, como um advogado negro, né, penso que todos os estudos, né, que são provocados, né, pelo Rafael e por outros, né, e principalmente como operador do direito, eu sempre penso em fazer reflexões críticas
né, para que nossas ações estejam cada vez mais próximas da condição humana. Eu, como defensor dos direitos humanos, né, acho que isso é de suma importância para que a gente possa, de fato, né, ter, né, uma sociedade, né, mais humana, que tem um olhar mais voltado para as relações humanas. Então, para mim, isso é um pressuposto, né, para a gente estar aqui, né, comprometidos, né, e nos informarmos cada vez mais de modo multidisciplinar, para que a gente possa, né, em conjunto, trabalhar aí na construção, né, de um caminho mais justo e plural na realização da nossa justiça, né? Com isso, o que eu proponho aqui é que a gente paute, né, o nosso conhecimento a partir das questões raciais, né, na segurança pública, né, como um desafio a ser transposto para que a política possa chegar à sociedade sem a prática de atos estereotipados ou discriminatórios. A segurança pública hoje, ela é alvo, né, de constante exame e avaliação sobre a forma como se comportam os seus atores, bem como sobre os reflexos acerca, né, dos seus atos. Não são raras as vezes, inclusive, que somos obrigados a lidar de frente com ilegalidades e mazelas decorrentes de comportamentos que se baseiam em uma cultura escravagista que desumanizou pessoas negras. Nesse sentido, né, muitas vezes a gente consegue evidenciar os tratamentos desiguais nos quais pessoas negras, em especial homens negros, são vistos como seres em constante suspeição, o que acaba, né, por submetê-los a acusações e punições injustas, né? Permitam-me aqui narrar, né, um exemplo que ele não é brasileiro, né, mas que fará todo sentido para aquelas pessoas que nos assistem e nos ouvem. Há 3 décadas atrás, mais ou menos, 5 garotos negros americanos, né, do Harlem, foram situados numa cena de um crime ocorrido no Central Park. E eles foram situados nessa cena de crime tão somente, né, em razão de supostas badernas que estavam praticando naquele lugar. Pelo fato de estarem próximo ao local onde aconteceu um crime, eles acabaram, né, eles foram, né, se tornaram os principais suspeitos pela prática, né, dos delitos de roubo, estupro, sodomia e homicídio de uma mulher, né, que foi encontrada sem vida naquele local. Quando eles foram levados à autoridade policial, né, embora negando a autoria dos fatos e após sofrerem diversas agressões físicas e psicológicas, eles acabaram por incriminar-se e reciprocamente também foram formalmente acusados e condenados. Muitos anos depois, os já então homens, né, porque eles, né, ficaram presos muito tempo, foram absolvidos pelo fato de não terem sido, não terem elementos suficientes que comprovassem que de fato eles cometeram a autoria do fato, né? E o que aconteceu em decorrência disso, né? Essa história toda que eu estou narrando aqui para vocês deu origem a uma série muito conhecida na TV, que é Olhos que Condenam. Gente, eu já adianto aqui para vocês que eu não estou aqui para fazer propaganda da série nem nada disso, não ganho nada para fazer a propaganda, mas é uma série que faz a gente remeter que essa história que eu estou narrando aqui, infelizmente, é uma história que se assemelha com tantas outras incontáveis histórias que fazem parte do nosso dia a dia, no nosso país, inclusive, né? Então, se vocês passarem para fazer uma pesquisa bem rápida, aí vocês vão ver que quase todos os dias acabam aparecendo notícias aí nos canais de comunicação, narrando fatos semelhantes, né? E esses fatos, né, eles são manchetes nos jornais e na televisão o tempo todo, né? E aí, que tipo de manchete que acontece, que aparece? Preso injustamente por mais de 3 anos e absolvido. Jovem preso por engano, né? Recentemente, a gente até teve um caso, que é o caso daquele violencista, né, que mesmo, né, sustentando que ele era inocente e que já havia sido absolvido em um processo, os agentes policiais, né, desconsideraram totalmente as suas alegações, né, e mais uma vez o rapaz foi recolhido para a prisão. Eu acho que, né, não é por coincidência, né, que isso acontece, e principalmente qual é o motivo que leva isso a acontecer, né? E aí, né, nesse caso específico, tratava-se de um jovem negro, né? E a pergunta que eu faço é:
Será que se ele não fosse um jovem negro, se ele fosse um jovem branco, a conduta policial seria a mesma? Será que se ele fosse um jovem branco, outras cautelas seriam adotadas antes de ele ser levado, né, preso? Né? É uma reflexão que a gente precisa fazer, né? E as circunstâncias que se assemelham a esses eventos são as condutas adotadas, né, principalmente a partir de estereótipos, preconcepções que são criados muitas vezes, né, por vieses conscientes e vieses inconscientes também, que acabam gerando leituras racistas sobre o mundo, né, e exclui fatores relevantes da melhor compreensão dos fatos e que acabam afetando, infelizmente, diretamente, homens e mulheres negras. Essas compreensões e visões decorrente desse perfilamento racial, né, é muito corriqueira, né? Para aqueles que não sabem, né, o perfilamento racial é um ato, né, de suspeitar ou visar uma pessoa de uma determinada raça por suas características e comportamentos. E por conta dessa questão do perfilamento racial, é que, infelizmente, pessoas negras, nos dias de hoje ainda, são vistas como potencialmente perigosas e potencialmente criminosas, né? Ou seja, né, as pessoas negras vivem uma situação de vulnerabilidade perante o Estado, né? Que infelizmente insiste em elegê-las como alvo principal de suas ações, que se justificam pelo discurso do combate à criminalidade, né? Ou pela realização da segurança pública e a garantia da paz social. Considerando que a gente tem, né, um viés racial, né, dentro do nosso país, e por que a gente tem esse viés racial? Porque, infelizmente, no nosso país, a gente ainda, né, tende a dizer que nós não vivemos num país racista. Mas eu, obviamente, como operador do direito, né, eu sempre digo que se a gente não vivesse num país racista, a gente não teria normas que tratavam e que tratam sobre o racismo. Então, se a gente tem normas que tratam sobre o racismo, é porque, de fato, a gente vive num país racista ainda, né? E a partir daí, quando tem esses viés raciais, né, o sistema de justiça, ele atua tão perversamente que os princípios do indúbio pro réu e o da presunção da inocência acabam se aplicando mais para as pessoas brancas do que para as pessoas negras, né? E aí eu vou aqui usar uma fala aqui, né, de uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, que é o Abdias Nascimento, que ele diz o seguinte: pune-se pelo crime de nascer negro. Ou seja, né, a pessoa ela já é punida pelo simples fato de ser negra, né? Ou seja, quando se trata de uma pessoa negra, há presunção de culpa, né? E assim, às vezes eu falo, mas é o Robson que está falando porque ele é negro. Não, não sou eu, né? O próprio Marcos, quando ele fez a abertura aqui, ele trouxe dados importantíssimos, né, que demonstram a situação. E aí, se a gente parar para pensar aqui, né, o encarceramento em massa que existe hoje, a maioria da população que está encarcerada são pessoas negras, né? E se vocês pararem para pensar, por exemplo, em 2019, né, diversos veículos de comunicação também noticiaram que negros são mais condenados, por exemplo, por tráfico de drogas, mesmo estando com uma quantidade menor de drogas apreendidas, né? Isso acontece cotidianamente, né? E aí você começa a fazer a reflexão. O que leva uma pessoa negra estando com 2 gramas de cocaína ou qualquer tipo de entorpecente ser presa, e a mesma pessoa branca estando com as mesmas 2 gramas ser consideradas usuárias, né? E aí, a partir daí que a gente tem que começar a fazer essas reflexões, né? E se você pegar também, né, a análise de vários processos criminais no estado de São Paulo, por exemplo, né, o índice de desclassificação, né, para essas pessoas de posse de entorpecente foi superior a 50% em relação às pessoas brancas. 7,7% dessas pessoas brancas e 5,3% entre negros. Ou seja, né, a notícia já diz que, né, o resultado atinge mais de 4.000 sentenças somente no ano de 2017. Isso, gente, é muito significativo, né? E essa constatação, a gente pode desdobrar em tantas outras, né? Negros são mais presos
são mais presos que pessoas brancas, negros são mais condenados do que brancos, negros são maiores alvos da segurança pública do que brancos, né? E aí, gente, né, no que diz respeito até ao combate às drogas, a Michelle Alexander, que é um escritor muito interessante que eu gosto, ele fala o seguinte no livro dele, A Cor da Justiça, que esse sistema ele se sustenta pelos dados, né, para dizer que o alvo eleito não é a substância do entorpecente, mas sim um grupo específico, né? Pois tamanha disparidade existe nos números quando se trata de realizar, né, esse recorte racial das pessoas que são hoje privadas de liberdade. Ou seja, não se combatem as drogas. Infelizmente, acabam se combatendo os negros, né? Uma revista divulgada, né, pela revista Exame, uma publicação, né, divulgada pela revista Exame, inclusive, ela já constatou que tantos os preconceitos inconscientes quanto os conscientes levam a ações discriminatórias, mesmo quando o indivíduo não quer discriminar. Ou seja, existe uma presunção de culpa quando se tratam de pessoas negras, né? E no Brasil, o perfilamento racial, ele resta evidente quando considerados números indicando o encarceramento em massa da população negra. Por isso que eu digo que a discricionariedade que é concedida aos agentes de segurança para escolher quem vai parar, quem vai revistar, quem vai prender ou vai investigar, é totalmente prejudicial às pessoas negras em um país racista como o Brasil. Óbvio que a gente também sabe da materialidade, né, e que principalmente, né, as pesquisas demonstram que essa ideia impede, né, a realização da justiça, principalmente num campo mais específico, que é o da justiça social. Então, pessoal, é importante, né, que a gente tenha em mente que a segurança, que se organiza a partir da premissa de presunção de culpa, ela acaba exigindo do réu uma prova difícil ou impossível de ser produzida. Significa dizer o quê, né? Significa dizer que o indivíduo acusado é que ele tem que empreender todos os esforços para se retirar da cena do crime, né? O que deveria ser o contrário. Nesse sentido, essas circunstâncias, ao meu ver, ela exige uma transformação da cultura institucional que a gente tem hoje no nosso país, né? E quando eu falo da cultura institucional, eu falo porque não está escrito, né, em códigos que pessoas negras podem ser discriminadas. Muito pelo contrário. A nossa norma, como eu disse no início da conversa, ela trata para que não haja discriminação. No entanto, né, culturalmente e lamentavelmente, né, elas não são assim tratadas, né? O que acaba, né, resultando, né, em abordagens e prisões e acusações e condenações, principalmente, totalmente arbitrárias. Não obstante os fatos, né, não obstante o fato dos erros serem passíveis de responsabilização pelo Estado, é importante frisar que uma pessoa presa, processada, ela nunca mais vai ser a mesma, né? A vida dela nunca mais vai ser a mesma, né? Dificilmente a reparação que ela vai ter terá condições de dar conta das incontáveis consequências causadas aos condenados injustamente e principalmente às suas famílias, né? Pois, afinal de contas, não é possível devolver a vida para que seja desfrutada novamente e tampouco se pode retornar no tempo, né? Ou seja, uma pessoa que é presa injustamente, ela frequenta o sistema prisional e ela é submetida a condições de sobrevivência né, subhumanas, né? E ela é exposta, né, a diversas escassezes, né? E além disso, ela vai encontrar o quê? Depois que ela sai desse sistema, ela vai encontrar dificuldades no ingresso no mercado de trabalho, né, na reinserção social, o que significa, né, dizer que ela vai sofrer, né, mesmo após, né, saindo desse sistema, os reflexos da sua privação de liberdade por toda a sua vida. E não só ela, sua família também, né? Porque, afinal de contas, né, a família de um preso acaba também experimentando a discriminação, né, por estar próximo do ambiente prisional e da criminalidade, né?
Então, as pessoas costumam querer distância de tudo aquilo que se conecta com esse mundo, né? Ou seja, as consequências de uma condenação criminal por si só já são muito duras, mas são mais duras ainda e impactam muito mais em um indivíduo que está lá por uma condenação devida, né? Então, é certo que a nossa sociedade, né, já está cansada da impunidade, mas isso não pode servir, né, de meios de justificativa para que nós tenhamos atuação discriminatória e preconceituosas, né, com presunção de culpa. O que eu quero dizer com isso é que os meios não podem justificar os fins, né? A impunidade, ela deve e tem que ser combatida, mas dentro dos princípios e regras do direito, né? A cultura institucional dos órgãos de segurança pública, portanto, ela deve ser alterada. E eu entendo que ela deve ser alterada, pelo menos, né, em duas dimensões. Acho que a primeira, né, alteração, ao meu ver, é com a formação inicial e continuada de todos os profissionais de segurança pública, né? E aí deve o quê? Deve abranger questões raciais, de modo a dar conhecimento e consciência sobre os modos pelos quais o racismo se manifesta, né? Principalmente, né, para além do plano individual e da intencionalidade. E a segunda, com a criação de gestões que contemplem a perspectiva de raça e também de gênero, agregando, né, nos quadros pessoas negras em todas as instâncias e poder, para que a partir de uma representatividade crítica seja possível visibilizar e viabilizar a transformação desses espaços internos, né, no intuito de modificar a relação com a população. A própria professora Fernanda, aqui, que deu aula anterior a mim, ela já disse que existem, né, esses mecanismos, né, de gestões que estão com um olhar diferenciado. E eu reforço, de fato, hoje na CADEPOL, por exemplo, né, já tem um olhar diverso para essas questões raciais. E isso já me alegra bastante. Eu, inclusive, já fui, né, professor, né, no curso de formação da CADEPOL para tratar sobre as relações raciais. Porque o que acontece eu digo que ninguém nasce racista, mas a gente aprende a ser racista. E por conta de uma educação que a gente recebe equivocada durante toda a vida, a gente acaba criando esses viés, né? Obviamente que tem aqueles viés, como eu disse, alguns conscientes e outros não inconscientes, e aqueles inconscientes, mas a gente acaba desenvolvendo isso. E como que a gente combate isso? Por meio da educação, né? E a partir dessa reeducação é que a gente vai conseguir ter olhares diversos para que, de fato, a gente possa, né, trabalhar num novo modelo em que a gente não acabe fazendo o encarceramento em massa da população negra somente pelos viés inconscientes e aqueles não tão inconscientes assim. Eu queria passar aqui um vídeo rapidinho, né, para mostrar Claro. essa perspectiva sobre o olhar, porque eu acho que é interessante aqui para colaborar com o que eu estou trazendo para vocês aqui. Vamos lá. Tá aparecendo aí, Marcos? Sim.
Bom, excelente, Robson. Obrigado. A ideia de passar esse vídeo, ô Marcos, eu sei que meu tempo já está estourando, mas eu só queria mais 2 minutinhos para Claro, vamos lá. fazer a conclusão final, pessoal. Por que eu quis passar esse vídeo no final para vocês? Porque quando eu estou falando das questões dos vieses e dos olhares que nos levam a ter percepções ou pré-julgamentos, infelizmente, a população negra ela não está livre disso, independente da posição social que ela ocupa hoje na nossa sociedade. Se vocês olharem aquela pessoa, que, né, o ator daquele vídeo, né, ele é um juiz, é um magistrado. Mas em todos os espaços em que ele passou, né, se vocês, né, se atentaram, vocês vão ver que ele sempre teve um olhar discriminatório. As pessoas sequer olhavam para ele imaginando que ele poderia ser um juiz. O único lugar em que ele teve um olhar, em que ele foi respeitado, é no momento em que ele entra na audiência para poder, né, fazer a audiência em que ele está na posição de juiz de fato. Ou seja, é a partir desses estereótipos e preconcepções que a gente precisa mudar, né, esse olhar, que a gente precisa trabalhar nessa desconstrução, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje de forma equivocada e construir novos modelos de visões e percepções para que a gente possa, né, ter, de fato, uma justiça social muito melhor. E quando a Fernanda até utiliza lá, né, o fato de que hoje, né, a Cadepol, a polícia está trabalhando, né, cada vez mais nesses cursos de capacitação, é importante. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente usa, por exemplo, hoje, algoritmos para criar mecanismos, né, de atuação e de investigação, é importante que as pessoas que vão criar esses organismos também, esses algoritmos, sejam pessoas diversas, sejam pessoas que já estejam, né, desconstruídas daquilo tudo que foi aprendido de forma equivocada, para que, de fato, esses algoritmos possam dar, né, uma nova realidade daquilo que a gente pretende, que é com a evolução da sociedade. Acho que essas eram as minhas considerações iniciais sobre o assunto e agradeço a oportunidade de extinção. Obrigado. Muito obrigado, Robson, pelas palavras, você trazer aí para a gente o racismo estrutural, né? Não sem citar também nomes tão significativos, né? Como o professor Abdias Nascimento, o próprio Alexander. E eu estou lembrando aqui agora, né, que semana passada nós recebemos no Brasil a visita daquela atriz norte-americana Viola Davis, né? E ela se colocando assim, tentando mostrar, né, essas dimensões que infelizmente não são só brasileiras, mas que acompanham, né, o mundo inteiro. O caso daquele jogador futebolista que joga na Espanha, né, o Vinícius Júnior também, ou seja, pelo menos que esses casos tragam para a área da segurança pública mais um incentivo para tratar dessas questões, que agora serão sintetizadas pelo nosso colega Rafael Cadipani, né, que já recebeu diversos elogios e que tem sido um incansável debatedor e muito mais instigador sobre as questões da segurança pública, seja em diversas arenas, e no nosso caso aqui no campo da administração, mas eu posso testemunhar isso também nos campos da diversidade, da pesquisa, e lá no próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que ele é um ator bastante atuante. Rafael, com a moderação na voz, a palavra é sua. Obrigado, Marcos Vinícius. Boa tarde para todo mundo. Fernanda, para de rir, senão eu não vou conseguir falar. Agradeço imensamente aí as considerações de todo mundo. É uma grande alegria poder estar com o Marcos Vinícius, que é um dos principais pesquisadores da nossa área no Brasil, no que diz respeito ao tema da segurança pública, ao Robson, que tem sido um parceiro aí incansável em vários debates, várias conversas. A gente tem trocado muito e ele tem trazido um olhar que é fundamental num país racista, em um país estruturalmente canalha, porque não é só racista, é canalha, com relação à forma que ela trata as suas pessoas negras, e a gente vai o tempo todo tentando aprender. Acho que na minha posição como homem branco, hétero, né, cis, né, que diz, a gente está tentando aprender o tempo todo. Então agradeço muitíssimo ao Robson aí pelo ensino, né, por tantos ensinos que ele faz e pela luta maravilhosa que ele está desenvolvendo num mundo conservador, e que é o mundo do direito, no mundo racista, que é o mundo do direito, no mundo fechado, que é o mundo do direito. E a administração não foge muito disso. Também dizer que é uma alegria enorme estar com a Fernanda Ueda,
aqui nesse contato e nesse convívio. A gente tem feito várias parcerias em uma série de assuntos aí. A Fernanda hoje coordena o curso superior de polícia da Academia de Polícia, que é o último curso de formação dos delegados de polícia. Tem tido um trabalho incansável nisso. E eu tenho um lado que eu gosto da Fernanda, que eu até comento com os outros policiais, é que a Fernanda, ela não é só essa acadêmica que entende de delância, também é polícia, ela prende ladrão, ela faz, né, digamos, no meio aqui, no meio policial, isso é uma expressão que é importante, ela tem uma prática crítica naquilo que ela faz, então ela está nesse momento aqui, mas já esteve envolvido em outras tantas situações, conduzindo o mistério de ser delegada de polícia, que é muito importante para o sistema de segurança pública no Brasil. Então, agradeço muitíssimo a presença de todo mundo aí que está aí hoje. Desculpa pela voz, eu juro que não tem nada a ver com a eleição no próximo domingo, né? Para eu tentar me parecer mais com um candidato, que eu tenho milhões de problemas, mas é o que temos, vamos lá, né? Pensar na Copa do Mundo, acabar logo isso. Eu queria dizer, acho que o ponto aqui nessa fala para acadêmicos é uma fala muito diferente do que eu faço quando eu estou falando com policiais ou quando eu estou falando com as pessoas do direito e da sociedade como um todo. Essa é uma fala nossa, né, digamos assim, embora a gente tenha dois convidados aí para a área de administração, que são o Robson e a Fernanda, né? Eu acredito que o que é necessário para a gente, o que a gente pode fazer pela segurança pública, esse é o tema da minha fala. O que nós, acadêmicos, podemos fazer pela segurança pública. Acho que essa é a grande questão que nos norteia. Eu acredito que a gente pode ter uma posição, que é a posição da denúncia, de denunciar tudo aquilo de ruim que é feito no campo de segurança pública, em especial das polícias, e que é uma posição que a gente não pode descartar, porque, de fato, muitos absurdos acontecem, muitas questões problemáticas acontecem, né? E eu acho que a gente tem na origem do pensamento da administração, que bebe muito na sociologia, uma origem muito antipolícia, principalmente, né? Então, eu acho que essa é uma posição que, é claro, que eu jamais vou desmerecer, que eu acredito que seja uma posição válida no campo das ideias e dos debates, mas eu acho que a polícia, em especial, que é o campo que eu estou falando aqui, ela é uma das organizações mais complexas que a gente tem na sociedade, menos compreendidas. Foi por isso que eu fui estudar polícia, né? A gente encontra na polícia pessoas como a Fernanda Ueda, que está aqui falando com vocês, que vocês já perceberam qual que é o tipo, como o Dr. Júlio, que hoje é delegado-geral adjunto de polícia, como o coronel Del Vecchio, da Polícia Militar, que hoje coordena o CAES na Polícia Militar, que é extremamente preparado e competente. E eu acredito que no meio acadêmico a nossa função é dar mão para essas pessoas. A gente desenvolver um trabalho de pesquisa sério, de forma metodologicamente rigorosa, que a gente precisa sempre fazer. A gente trata de qualquer tema especial da segurança pública. As pesquisas elas tenham validade, elas sejam publicadas e sejam difundidas nos lugares acadêmicos que têm todo o respeito. Antes de vir para cá, estava vendo um trabalho super bem feito do professor do INSPER, do professor Gabriel, junto com um colega, com um policial militar que é capitão da PM, sobre câmeras corporais, super bem feito, super estruturado. E a gente precisa fazer o que a Fundação do João Pinheiro tem feito há tanto tempo, que o Marcos Vinícius é um dos grandes expoentes nisso, que é estar de lado a lado com os policiais que querem entender, aprender e querem estudar, para que a gente possa fazer uma mudança que seja uma mudança de dentro para fora das instituições policiais. O que a gente fizer hoje não vai ser resolver amanhã. O curso que a doutora Fernanda está organizando, o curso que o doutor Robson foi falar na Academia de Polícia, os cursos que a Fundação João Pinheiro fazem, eles não refletem respostas agora. A gente trabalha para o tempo da história, a gente não trabalha para o tempo de hoje, a gente trabalha para o futuro, para construir, para plantar sementes para o futuro se desenvolver. Eu tenho certeza que isso é muito angustiante para o Robson, porque ele tem os nossos irmãos brasileiros sendo mortos cotidianamente, apanhando, é onde a face mais nojenta da segurança pública se estabelece em cima do corpo negro. E a gente sabe que tem demandas que são demandas urgentes. Mas eu acho que no meio acadêmico, claro que a gente tem que discutir, questionar as coisas quando elas acontecem, mas eu acho que a gente tem que estar de braços dados com as pessoas, as polícias que querem aprender e que a gente pode colaborar, aprendendo com eles, mas ao mesmo tempo também passando o nosso conhecimento para eles. E aí eu vou contar algumas coisas que a gente tem feito, que eu acho que é bastante importante. Nesse contato com a polícia,
Uma coisa fundamental é você estabelecer uma relação de confiança. Vocês viram a Fernanda falando, eu não vou entrar no detalhe aqui de investigação, porque é tudo desconfiado, não quer contar as coisas, não quer mostrar, é tudo desconfiado. Né? Não vou mostrar como é que é o sistema aqui, não sei o quê, por isso é tudo desconfiado. Então, a primeira coisa é os policiais entenderem que a gente está ali não para julgar, mas a gente está ali para entender aquele fenômeno academicamente. Esses longos tempos que eu tenho na polícia, são quase 10 anos, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar, mais um pouco. E a minha estratégia nunca foi enfiar o dedo na cara, sair na imprensa. Falam para mim, Rafael, você não vai escrever o livro? Eu falei, escrever livro para quê? Para não ser ouvido? Para reforçar uma imagem negativa da polícia? Ou a gente pode, na hora que fecha a porta, a Fernanda sabe isso melhor do que ninguém, o Robson também, eu falo tudo que eu preciso falar e mais um pouco. Mas numa relação de confiança com os policiais. Numa relação de cara a cara, onde eles vão saber que eu não estou lá para detonar a instituição deles. Mas então você passa pano para a polícia? Não, na imprensa eu sou também duro quando eu preciso ser, mas eu não vou fulanizar, não vou dizer que esse sujeito é isso ou é aquilo, que aquele indivíduo fez isso, fez aquilo. Essa semana me chamaram para falar sobre sequestro, eu não fui, porque eu tenho relação forte com o pessoal dando sequestro, eu evito. Então, assim, quando a gente vai lidar com polícia, a gente precisa ter uma relação de cuidado com todo o sujeito de pesquisa com quem a gente se relaciona. A gente tem um dever de cuidar dos nossos sujeitos de pesquisa. Amanhã eu estou indo na Cadepol, se minha voz me permitir, para falar sobre suicídio de policial. Os policiais de São Paulo, os policiais do Brasil estão entre os que mais se suicidam no mundo. Os policiais já estão entre as carreiras que mais se suicidam no mundo. E os policiais civis se suicidam proporcionalmente mais do que os próprios policiais militares de São Paulo. Morre mais por suicídio do que em confronto com um criminoso. Então, a gente precisa entender que essas organizações policiais, elas são múltiplas, elas têm complexidades, e que o policial, que em muitas situações ele é algoz, em outras situações ele também é vítima. E se a gente não tiver esse olhar empático para as instituições policiais, para conversar e para entender as dificuldades que eles têm, a gente vai ter muita dificuldade de poder construir qualquer relação de confiança, de fazer qualquer tipo de pesquisa, de construir qualquer tipo de aproximação necessária para a gente atingir o objetivo final, que é o objetivo da gente tentar mudar aquilo que o Robson estava falando, as culturas, as mentalidades, as formas de ver o mundo, as formas de pensar. Que é o trabalho que a Fernanda tenta fazer. Vocês acham que é fácil a Fernanda falar dos temas que elas falam dentro da academia de polícia? Ou vocês acham que é tranquilo ela tá lá, e da Fernanda, a Soraya, a Jamila, tem tantas delegadas aí, tanta gente séria que está querendo fazer. Vocês acham que é tranquilo você ir falar de temas de opções de gênero numa instituição que é atavicamente masculinizante, machista, tóxica? Em todas as polícias, não só apenas aqui na Polícia Civil de São Paulo, mas na Polícia Militar. E não é só nas polícias. O Ministério Público também é assim, é misógino, é machista. O judiciário é assim, os escritórios de advocacia são assim. A gente viu um caso recente de casos aí que denunciam as condições de trabalho de muitas das pessoas que estão envolvidas nesses escritórios de advocacia, né? Tem todo o glamour, mas que na prática essas pessoas sofrem cotidianamente, um sistema que é um sistema muito forte com relação à opressão do próprio trabalho. Então, a questão nossa, eu acho que é entender a peculiaridade daquela organização, entender a complexidade daquela organização. Então, a gente, como pesquisador de organizações, a primeira coisa é, como eu estou tentando trazer para vocês, é entender, estabelecendo uma relação de confiança, que é fundamental para qualquer pesquisa. E respeitando aquelas pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho. Também é fundamental. Eu, numa história de pesquisa, consegui ter uma relação muito mais produtiva com a Polícia Civil do que com a Polícia Militar, por uma série de razões, identidade mesmo, de questões de milhões de assuntos, né? Eu acho que a Polícia Militar ela é muito mais protetiva da sua imagem, de quem eles são, e é uma desespero para fazer uma defesa institucional, que eu acho que a Polícia Civil é muito mais tranquila com relação a isso, né? Mas também acho que, também já tenho amigos da PM que colaboram, mas então, assim, se você quer ser um acadêmico nessa área, você tem que ter muito cuidado com, de novo, confiança, estabelecimento de relações de confiança e estabelecimento de compreensão de quem são essas pessoas. Eu faço etnografia. Etnografia eu preciso pensar como um policial pensa. Eu preciso ver o mundo como um policial vê o mundo. Eu preciso falar a língua que o policial fala. Porque se eu não falar a língua e não pensar como ele, eu não vou conseguir ter um impacto naquela realidade. Uma vez eu fui chamado pela Polícia Militar
para fazer uma fala sobre letalidade. Botaram 2.500 policiais. Vocês imaginam que ia chegar um acadêmico de fora da polícia, para falar com o policial sobre letalidade e direitos humanos? É pedir para ninguém te ouvir e te detonarem, assim, é o clássico. Eu fui pensando, fui conversando com o policial no carro que me levou até lá o local e tudo. E aí eu descobri o seguinte, que se eu falasse de direitos humanos, ninguém ia me ouvir. É óbvio que eu defendo direitos humanos, sou a favor, me considero um ativista disso, mas eu preciso comunicar com aquele público. E quando eu fui comunicar com aquele público, eu falei sobre a letalidade e eu joguei na seguinte chave: você quer tirar a comida da boca do seu filho para o advogado que você vai ter que pagar porque você acabou matando uma pessoa? Você vai tirar o dinheiro da sua família por causa de um ladrão? O jeito que o país te trata, você merece prejudicar a sua família para você se colocar na linha de tiro, para você apertar o gatilho para um Estado e para uma sociedade que não está nem aí para você? Né? No meio acadêmico, isso soa muito mal, é horrível até o jeito que eu estou falando aqui. Né? É meio tipo, no meio acadêmico, teria que chegar lá e falar dos direitos de não sei o quê, do ser humano. Porque com aquela pessoa que está fazendo o plantãozinho dele, de 12/36, 12/36, brutalizado completamente, atendendo ligação de 190 o dia inteiro, se eu falar disso, o cara vai olhar pra minha cara e falar: o Playboy, você está querendo o quê? E quando eu falei da coisa da família, eu percebi que eu toquei eles. Se nessa fala você consegue fazer dos 2.300, um policial, 2 policiais militares pensarem diferentes, para não ser letais, já está ótimo. Então a gente precisa pensar também, o terceiro ponto que eu quero trazer, qual que é o escopo daquilo que a gente pode fazer? Qual é a profundidade que a gente pode ir para fazer? Né? E uma das parcerias que a gente tem conseguido desenvolver, né, não só minha, mais da Academia de Polícia, que está preparada e quer ter essa parceria, porque a gente podia não ter isso e nenhum dos lados quererem, é conseguir levar professores de administração para falar para os delegados de polícia, para levar pessoas como o Dr. Robson, como a doutora Karen, que já foi, para falar com os delegados de polícia, para conversar com os delegados de polícia. Que está longe de ser simples, está longe de ser tranquilo, está longe de ser trivial, mas expor essas pessoas que vão estar comandando 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, que podem chegar a ser delegado geral, que podem ser primeiro, a questão de gestão, porque a gestão no setor público, em geral, ela é muito ruim, e na polícia, ainda mais que tem todo esse ranço do bacharelismo, é muito pior. Né? Então, conseguir levar pessoas para falar de gestão para polícia, pessoas não policiais para policiais, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem conseguido desenvolver aqui. Fazer com que esses policiais pensem de uma maneira diferente, que eles vejam a importância da gestão. Porque polícia quer dar cana, polícia quer prender, polícia não quer ser gestor. Entendeu? Aqui é uma história de advocacia. O cara quer fazer a peça jurídica dele, ele quer, né, ganhar aquela tese, ele quer ser conhecido mundialmente pela grande tese que ele desenvolveu. Ele não quer cuidar da administração. O cafezinho está lá, ele não quer saber, entendeu? Não quer saber de liderar pessoas, não quer saber dessa relação. Então, a gente tem um conhecimento muito importante, é conhecimento de gestão que a gente pode levar para melhorar essa segurança pública. Eu conversava uma vez com um coronel que foi do GAT, aqui de São Paulo. Né? Aliás, inclusive, teve uma situação hoje de um criminoso ser neutralizado aí por uma situação de reféns agora em Belo Horizonte, não vi o detalhe do que aconteceu, mas esse era um policial super estudioso e ele conseguiu reduzir brutalmente o nível de letalidade das ações do GAT, que é a ação iminente de perigo, que a pessoa está geralmente como refém, porque ele estudou. Então, acho que a gente conseguir e levava o estudo a sério, a nossa função na segurança pública é conseguir, primeiro, não reproduzir os estigmas, nem de um lado nem de outro. Nem os estigmas do policial e nem os estigmas que a sociedade tem com relação a pessoas que estão na situação de marginalidade. Né? Eu cansei de ter situação, acho que a Fernanda deve ter passado isso também, de estar acompanhando o plantão, de ver uma pessoa presa, de olhar e falar: meu, eu estou morrendo de pena de você, bicho. Como você é burro, desculpa o português. Como é que você foi sequestrar, meu amigo? Como é que você foi se meter nisso? Pelo amor, você tem um filho pequeno. Uma das cenas mais insólitas que eu vi na minha vida foi quando sequestra a gente numa situação, prendeu o criminoso, e o filhinho do criminoso estava brincando com os policiais no carro da polícia que ia conduzir o pai dele para o distrito, sendo que o pai dele tinha feito um sequestro com todas as provas materiais pensadas e impensadas. Que essa é a complexidade do Brasil que a gente tem.
da realidade, da ponta da linha, daquilo que está colocado. Então, a gente precisa entender a polícia na sua complexidade, fazer a crítica quando tem que ser feita, mas tentar levar o conhecimento que a gente adquire. Todos nós temos uma responsabilidade social brutal no meio acadêmico. Num país que o Robson fala, no país que a Fernanda fala, no país que o Marcos fala de racismo, um país de problemas de opressão contra a população LGBTQIA+, nós somos privilegiados no mundo acadêmico. Vários de nós que estamos aqui, que somos pesquisadores, recebemos bolsa do governo para fazer os estudos. Eu morei fora, fiquei fora algum tempo, recebendo bolsa do governo para trabalhar. Eu tenho que prestar conta para a minha população de tudo aquilo que eles nos deram. Vários de vocês estão em universidades públicas que a gente reclama para burro no mundo acadêmico, né? A gente reclama. Vai passar um dia numa escritório de advocacia de alto, trabalhando para você ver como é que é. Vai puxar um plantão para você ver como é que é essa realidade, né? Então, acho que a gente tem que reconhecer os nossos privilégios. Eu, então, ainda como homem, como branco, como de uma escola de elite, de uma das maiores elites aqui da América Latina, é o privilégio do privilégio do privilégio. O que a gente faz com o nosso privilégio? Não estamos na segurança pública, a gente tem que usar isso para compreender e para tentar influenciar essas políticas, para tentar influenciar essas políticas públicas, não apenas, para tentar influenciar aquela pessoa que está tocando plantão. A Fernanda, que está ali, que está conduzindo o curso superior de polícia. O delegado que vem almoçar hoje aqui, que é dando sequestro. É conversando com essas pessoas que a gente vai fazer o impacto. A gente está, para finalizar, e a Amparo está nessa lógica, né? A gente está nessa grande moda que agora os acadêmicos de administração vão resolver os grandes temas, os grandes desafios da sociedade. Eu acho isso divertidíssimo. Uma arrogância nossa gigante, achando que nós vamos resolver alguma coisa do mundo acadêmico, né? Tem gente que acha que vai fazer a revolução do mundo acadêmico, eu acho muito divertido isso, né? Se tem algum lugar no mundo que vai ter revolução socialista, não vai ser de uma universidade que vai sair. Vocês me desculpam, não tem condição de sair, né? Então, assim, a gente precisa botar o nosso pé no chão, ter humildade e saber que a gente tem que fazer um trabalho cotidiano, com muita calma, para influenciar aquilo que está à nossa volta, nos nossos papers, nas nossas aulas, e na nossa interação com a sociedade aí fora. Essa é a nossa função na segurança pública. É construir relações que sejam relações profícuas para que a gente possa influenciar esse cenário, que é um cenário que eu estou vendo a professora Jussara está aqui, ela foi dar aula na Cadepol já também, obrigado, Ju. É para a gente conseguir construir relações aos poucos. A gente vê o Marcos Vinícius aí, com a trajetória que ele tem, né? Há tanto tempo trabalhando nessa área de segurança pública para a gente tentar fazer alguma mudança. A mudança talvez não venha amanhã. A polícia, Robson, infelizmente, não vai deixar de ser racista amanhã. Infelizmente, porque ela deveria ser. Mas a gente tem visto agora, com o caso em São Paulo das câmeras, por exemplo, que algumas coisinhas estão acontecendo, algumas direções estão caminhando, algumas coisas estão indo. E é a luta de você, é a luta de tanta gente como você, como a Fernanda, como o Marcos, né, como eu, como a Jussara aí, né, que vai aos poucos mudando essas mentalidades, certo? Então, acho que se você está no meio acadêmico e está aqui, né, num evento online, que é horrível, mas coitado, o Padre não tinha outra opção, né, nesse momento, e está a fim de trabalhar com segurança pública, pensa nisso. Pensa em tentar entender as pessoas que você está e tenta influenciar. Qualquer influência pequenininha que a gente faça no nosso país, você vai receber uma policial em sala de aula, por exemplo, vários policiais relatam para mim, eu vejo preconceito mesmo na universidade, porque são policiais, preconceitos pesados, de um poder fardado, que eles são detonados. A gente tem que conversar com as pessoas. A gente tem que entender porque aquele policial está ali, tentar construir e ser um mundo amigável. Me perguntam, só para finalizar, professor, por que você estuda polícia? Por que você estuda polícia, não sei o quê, é uma situação tão complexa, uma coisa não é tão ruim, na verdade, muitos me dizem. É porque a sociedade vai ter polícia, gente. Daqui a 200 anos vai ter polícia. Daqui a 600 anos vai ter polícia. Isso é uma coisa que está desde da origem aí, tá certo, da sociedade. A gente vai ter alguém que vai exercer, desde 1800, quando começa isso, só desenvolveu a questão, a função de polícia ela vai acontecer na sociedade. E a gente tem duas opções. A gente pode virar as costas para esse público, como a esquerda brasileira tem feito historicamente, jogar na mão dos malucos que estão aí andando no país hoje, porque essa gente é louca,
tá certo? É louca, mau caráter, canalha, tá certo? Como a gente pode tentar estar junto e tentar fazer a nossa influência com limitações, com dificuldades, com tensões que não são poucas, que a gente sempre tem, para a gente tentar poder, do meio acadêmico, de fato, impactar a sociedade. De fato, impactar. O grande tema da sociedade nós vamos influenciar no cotidiano na ação pequena que a gente faz no dia a dia. Era isso que eu tenho para falar, me desculpa aí pela questão da voz, agradeço muitíssimo e estamos juntos. Obrigado, Rafael. Agora nós vamos abrir para o público que quiser se manifestar. A Sueli Ramos, da Universidade Federal de Viçosa, já tem uma questão aqui no chat, vocês podem se manifestar ou por microfone ou pelo chat aqui. E eu já vou começar, porque é uma riqueza muito grande e é uma pena que o painel seja tão sintético, né, nessa dinâmica da temática, porque ela é muito importante mesmo. E essa ideia, né, que a Fernanda Ueda traz, de tratar a busca pela mudança por meio do ensino. E aí eu queria já deixar uma questão para a Fernanda, se tratar essas questões no curso superior de polícia não é muito tarde na hora da formação, não teria que ser logo ali no início, né? Eu sou um crítico ferraz, e quando eu estou dando aula na Cadepol também, dessa ideia do bacharelismo, né? Porque se a missão é investigar, qualquer um pode ser apto a investigar. Eu sou contra ser bacharel de direito. Outro dia lá na Academia Nacional de Polícia foi a mesma coisa. Policial federal, por que ele precisa ter, além de ser bacharel, ele tem que ter um estágio de 3 anos. Eu acho que isso ele pode aprender na academia, até para ele se despir dessa ideia. Então, eu queria te ouvir um pouco, Eda, como é que você verifica essa dinâmica dessa inserção de uma nova forma, né, de agir policial começar mais cedo, né, desde a entrada lá do investigador. E você trouxe aí as dinâmicas relacionadas às novas tendências, principalmente relacionada à tecnologia. E aí eu gostei muito da fala do Robson naquilo que o quanto essas novas tecnologias também não vêm reforçar as dinâmicas de segregação, ou seja, trazer ainda mais uma ideia de controle, né? Como esses malucos que o Rafael falou aí, além deles quererem distribuir armas, né? De aumentar as dinâmicas de controle sobre a população, e principalmente pela população menos favorecida, né? Então, acho que isso também é uma questão muito pouco discutida, né? Inclusive nessa perspectiva. No caso do Rafael, eu queria só reforçar 2 questões, que é uma que todos nós, pesquisadores de qualquer área, né, a ideia de tratar com cuidado o objeto, né, e a polícia, né, como um dos principais elos da segurança pública, são fundamentais. Mas também o judiciário, o sistema prisional, que é muito pouco estudado sob a perspectiva de gestão, lembrando que ele é uma função também precípua do Estado, e além de não ser estudado, é muito mal gerenciado, né? Então, eu queria ouvir do Rafael uma coisa que ele já viu no exterior e que eu advogo aqui algumas vezes, que é, Rafael, uma separação em termos de estrutura, que seria uma estrutura de gestão nas organizações e uma estrutura para a área fim. Então, como é que você isso? Então, olha só, quem entrar para ser investigador, para ser delegado, para ser polícia, ele cuida de polícia. Ele não vai ser igual na universidade pública também, que coloca lá um professor como pró-reitor de gestão do campus. E o cara vem lá do departamento de física, coitado, porque foi o arranjo político. Então, assim, igual na universidade, que eu também advogo, então, só para não achar que é só uma coisa do sistema de justiça, né? Porque na própria universidade isso é nítido. Não tem condições de um indivíduo que está voltado para a área fim
ele se enveredar por uma dinâmica de gestão que a gente sabe da complexidade. Então, eu queria te ouvir um pouco isso, porque em várias organizações policiais no mundo, ou mesmo no sistema de justiça, ou mesmo no sistema prisional, há uma separação entre quem toma conta da gestão daquele que é o operacional. Trazendo aqui a ideia, né, da professora Sueli, da Universidade Federal de Viçosa, para os três, né, como é que vocês têm visto as dificuldades de gestão do sistema prisional brasileiro, com superencarceramento, com esse encarceramento necessariamente de pessoas majoritariamente negras, pobres, jovens, né? E por questões de bagatela, o Robson já falou aqui, e a doutora Fernanda Ueda, né, no seu cotidiano, viu isso muitas vezes, né? Então, como é que vocês veem essa ideia do superaprisionamento como uma política pública, né? E a Nayara Nunes, né, também queria falar um pouco sobre a ideia, né, dos mecanismos de retomada do indivíduo que foi preso, como o Robson chamou a atenção aqui, que ele ganha assim uma mácula, né? Ele já ganha um rótulo depois que ele passa pelo sistema prisional, e as dinâmicas de reinserção, se para o indivíduo, né, comum, diante da precarização do trabalho, comentada rapidamente pelo Rafael, já é complicado, imagina para o indivíduo que passou pelo sistema prisional. Então, como é que seriam as dinâmicas do trabalho do preso, da educação do preso, e como é que seria um pouco dessa inserção posterior na sociedade? Então, nós vamos seguir a mesma ordem, eu vou começar com Fernanda, depois com o Robson, e depois, para que o Rafael possa acalmar as cordas vocais, a gente fecha com ele essa rodada. Obrigado. Vamos lá. São várias perguntas. Marcos, obrigada por elas. Queria agradecer também ao professor Rafael, porque as suas colocações são perfeitas. E depois eu queria pontuar também essa questão, né, esse marcador de racismo com um fato muito próximo a mim do Robson, tá? Então, mas primeiro eu vou responder suas perguntas, Marcos. Sim, CSP é muito tarde. Tanto é tarde que nós não estamos só no CSP, muito pelo contrário. Tá? Então, assim, essas temáticas, elas entraram no CSP pela primeira vez esse ano, com foco na gestão. Então, as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas entram, primeira vez com mais força, não que não existisse, mas elas entram, eu entro batendo pesado, mas para que a gente foque em gestão ligada a pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas, tá, nós temos na formação, ano que vem, eu já tenho uma parceria com o Instituto Federal de Ribeirão Preto para a formação, né, com uma professora que trata também da questão do racismo, que ela vai vir de Ribeirão Preto, se propôs só para dar aula para os policiais. Ano que vem, se tudo correr bem, nós teremos o ingresso de 3.000 policiais civis. Então, a gente vai bater muito pesado a partir do ano que vem, né? E eu estando ainda na academia, porque a gente sabe que a gente está num momento de mudança de governo, né? Tudo pode acontecer, a grande verdade é essa, o que é um problema para políticas a longo prazo. Talvez até o Rafael queira tocar nesse assunto depois, mas realmente isso é um problema quando você pensa numa construção pedagógica, numa mudança de paradigma. Essas alterações, elas são preocupantes, mas tudo correndo bem, ano que vem eu vou entrar batendo muito pesado nessa questão do racismo, mas muito pesado, em gênero, claro, né? Até porque eu tenho essa questão muito próxima, né, a mim. Eu sou uma mulher lésbica, eu sou casada com uma policial, eu tenho um filho do nosso relacionamento, né? Nós temos. Então, assim, a gente vai entrar pesado com essas questões, porque esses policiais, no início da formação deles, eles vão ter essa tratativa com o público de forma muito mais próxima. Então, quem sai da polícia vai lidar com a população. A grande verdade é essa. Só que eu preciso mudar o foco conforme esse policial vai avançando na carreira. Então, ele entra com uma ótica que vai ser muito próxima ao tratamento, ao dia a dia, ao transporte, e depois ele vai, nesse crescendo, né, alterando a proposta, mas o tema não deixa de existir.
o tema continua, né? Então, eu vou tratar gênero na proposta da gestão, vou tratar racismo na proposta da gestão. Porque a grande verdade é que a gente encontra ainda muitas falas desapropriadas, que eu vou chamar de fake news, tá? Então, assim, a nossa sociedade, ela tem esse potencial racista, heteronormativo, cisgênero, branco, e isso reflete no nosso policial. Nós somos o que a sociedade é, simples assim. Que acaba sendo reforçado, infelizmente, pela questão desse micropoder, que acaba entrando na mão de uma pessoa que, se ela não estiver devidamente preparada, ela tende a reforçar esses atos de abuso. E a grande verdade é que se fala muito que não se há racismo. O Robson já deve ter ouvido, não é uma questão de racismo, é uma questão de condição social. E, aproveitando, vou falar para o Robson que eu tinha pontuado. A minha esposa, ela é da ZL, tá? Foi crescer na ZL, daqui a pouco ela aparece aqui e fala, para de falar de mim. Ela é da ZL. Pessoal do resto do Brasil, ZL é Zona Leste de São Paulo. Zona Leste, né? De São Viu? Paulo, tá? Ela é lá do Cafundó da ZL. Igual lá... Zona Show, é Zona Sul, mas vamos lá. Então, ela é lá da ZL, das profundezas do Cangaíba, e ela tem 2 irmãos, só que a minha esposa, ela tem a tez branca. Ela é branca. E os meus cunhados, eles parecem aquele jogador de futebol americano, sabe, 4x2? Eles são imensos, eles são enormes de alto, enorme de largo, né? E eles são pretos. A cor da pele deles é preta. E não é uma questão social. A minha esposa nunca tomou geral. A minha esposa, como diz o Sandro, né? O Sandro fala baculejo. Eu acho interessante isso. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Ela nunca tomou geral. Ela só foi parada pela polícia quando ela estava o quê? Com os irmãos. Então, não é um fenômeno de condição social atribuído exclusivamente à pobreza. E isso é uma fake news que a gente ouve dos policiais. Né? Aí a gente tem todo aquele viés também preconceituoso para pessoas transgênero. Então, a grande verdade é que, concordo 100% com você, o CSP é tarde. E tanto é tarde que toda uma proposta de alteração já vem sendo feita, né? Mas ano que vem é para bater muito pesado. É para bater pesado nessas questões, porque a gente, agora fazendo a sua segunda pergunta, as questões do algoritmos. Esse fato de questões raciais a terem preocupações dentro de nossos sistemas policiais, ela existe. Ela é de conhecimento dos policiais que estão trabalhando na área, sim. É um fator que nós estamos conversando muito, e o que pesa para nós é o seguinte, a gente tem pouquíssima representatividade de pessoas pretas dentro da polícia, falta representatividade, não adianta eu fechar o olho, né, falar assim, olha, veja bem, não, tem pouco mesmo, tem pouco. Né? Como a gente também tem questões de gênero, tem pouca mulher, e isso acaba refletindo com uma série de outras condições. Mas esse fenômeno, de verdade, ele vem sendo observado, como também vem sendo observado que o olhar de uma pessoa branca, ela tem de reconhecer o quê? Pessoas brancas. Ela não consegue reconhecer pessoas amarelas, ela não consegue reconhecer pessoas negras. Então, assim, esse fenômeno é um fenômeno que tem de ser trabalhado e está sendo trabalhado, sim. Não é algo que se desconhece. Tá? Obrigado, Fernanda. Vamos ouvir o Robson, porque nós temos uma limitação do tempo. Eu já fui avisado aqui que 12h30 nós vamos ter que encerrar o nosso painel. Robson. Bom, eu prometo ser sucinto, até porque depois da fala aqui da doutora Fernanda, eu fico muito feliz. Acho que ela colocou pontos aqui que são de suma importância. Embora hoje, né, a transformação está ocorrendo a partir da classe superior, né, dos advogados, da CADEPOL, né, dos advogados, dos delegados, todo o processo de transformação, pelo menos ao meu ver, ele não acontece de baixo para cima, ele tem que acontecer de cima para baixo. Né? O Rafael tinha colocado anteriormente também que a gente sabe que esse processo de transformação e de mudança é um processo moroso, e que, de fato, talvez nenhum de nós aqui estejamos aqui depois para ter, né, a real dimensão de tudo isso que está acontecendo aqui, mas o mais importante é que os passos estão sendo dados, né? Sejam em passos mais incipientes ou passos um pouco mais avançados, mas o importante é que a discussão está à tona. E eu sempre digo que
a transformação tem que ocorrer de cima para baixo, porque a partir do momento que eu tenho as lideranças, que eu tenho os chefes de polícia, que eu tenho o sistema de justiça com um olhar mais voltado, eu sei que mesmo que aqueles outros que teve aquela educação, que tem aqueles vieses, né, conscientes e inconscientes, em algum momento eles vão ter que se adaptar, porque ou eles se adaptam ou eles vão estar fora. Então, eu já fico feliz, Fernanda, quando você traz essa fala, porque, de fato, a transformação está ocorrendo. Óbvio que a gente gostaria que fosse num passo muito mais rápido, mais longo, mas a gente sabe que está acontecendo. E acho que quando a gente trata, né, das questões voltadas para relações humanas, é importante que o outro lado esteja aberto para as relações humanas. Então, alguém aqui fez uma pergunta de como que, acho que eu me perdi aqui na pergunta, mas perguntava lá, né, como que é o sistema prisional e sobre os direitos humanos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que aplicar o direito pospositivado é muito fácil, porque a gente tem normas, tem um monte de normas, a gente tem norma para tudo. Gente, se a gente parar para pensar, existe a possibilidade de todo dia, toda hora, a gente estar praticando um ato criminoso, né? Mas é importante a gente ter, né, uma percepção voltada para um olhar humano, entender um pouco mais as relações e as condições do que aquilo aconteceu, né? E principalmente quando a gente está no sistema de justiça, que é aquela pessoa que é responsável por dar, né, a condução daquele trabalho que vai ser de investigação, principalmente, é ter uma percepção desconstruída de vieses. Por que que eu falo isso? Porque, às vezes, você acaba, por uma questão, né, uma visibilização equivocada, você acaba condenando uma pessoa e transformando ela no marginal. E o que é pior, depois, quando ela sai do sistema de justiça, infelizmente, ela nunca mais vai deixar de ser marginal. Que é uma coisa também que eu acho que a gente precisa mudar na nossa sociedade. Eu acho que, assim, né, a partir do momento em que o sujeito cumpriu a sua pena, né, está, né, devidamente habilitado para estar no convívio social, ele tem que ter a oportunidade de ser inserido de fato na sociedade. Porque senão, o que acontece? O nosso sistema vai fazer com que perpetua-se cada vez mais a criminalização das pessoas, porque se teve uma sentença, teve uma decisão, ele cumpriu totalmente a sua pena, ele está inserido na sociedade, a gente tem que inserir de fato, a gente tem que dar oportunidades para que de fato aquela pessoa tenha essa transformação, porque senão o que acontece? Ela volta para a sociedade e vai voltar a praticar crime, né? Então, a gente tem que ter esse olhar voltado para essa transformação e tem que ter algumas mudanças nesse sentido para que, de fato, essas pessoas sejam inseridas. Por outro lado, também, eu percebo que cada vez mais, quando a gente faz a criminalização, o encarceramento em massa de pessoas por conta desses vieses, né, que eu já mencionei aqui, a gente também tem que ter um sistema em que não necessariamente é só o encarceramento daquela pessoa que vai transformar, vai fazer ela se tornar uma pessoa melhor. Gente, acho que a gente tem aqui um ponto muito importante que é, hoje, né, dentro do sistema, né, de encarceramento que a gente tem no nosso país, a pessoa que comete, que vai lá, que assalta um supermercado, que pega lá um pacote de arroz, ela vai ficar numa cela com pessoas que às vezes cometeu homicídio, cometeu outros tipos de crimes que são de muito maior potencial ofensivo para a sociedade. E se a gente não consegue, né, dentro do sistema de justiça, se a gente não começar a fazer modificações, né, para segregar até mesmo a forma de reclusão, né, ou de detenção dessas pessoas, ao invés de a gente estar fazendo a transformação, a gente está cada vez mais criando, né, ambientes, né, faculdades de criminalização, porque aquela pessoa que cometeu aquele pequeno delito, no momento em que ela está lá naquele sistema, com pessoas que cometeram outros delitos, ela acaba tendo uma formação muito maior, para que depois ela saia do sistema e cometam novos crimes. Então, a gente está num processo, é um processo de transformação e de modificação de entendimento de cultura. Mas esse processo, ele só pode acontecer, ele só vai ocorrer de fato, se todas as nossas lideranças começarem a ter um olhar mais voltado para as relações humanas e não só para o direito pospositivado. E para isso, é importante que a gente tenha gestores, né? Gestores em todos os sistemas, em todas as áreas de atuação, que tenham esse olhar mais humano para que essas transformações de fato possam ser efetivas. Eu vou falar de forma bem sucinta por conta do tempo, mas fico aqui à disposição para a gente conversar um pouco mais. Rafael? Vamos lá, obrigado. Eu vou começar da prisão, que eu acho que foi um tema que apareceu no chat, né? O Brasil não tem um sistema prisional, o Brasil tem um sistema de vingança social, é diferente. A gente não tem um sistema de sistema prisional, né?
É um sistema de vingança, onde as pessoas querem se vingar daquela pessoa que cometeu o delito. E, assim, a Fernanda, que é polícia e vai entender muito bem o que eu estou dizendo, não passo mão na cabeça de criminoso, não. Não tenho nenhum apreço por criminoso, mas eu acho que, como a doutora Karen me ensinou uma vez, o Dr. Robson estava junto, a pessoa tem que ter o crime certo e a pena justa. E a gente não tem isso no Brasil, a gente tem um sistema de vingança social. Então, acho que essa é uma questão bastante... que vieram falar agora para mim, mandaram uma mensagem, que a polícia de Minas matou agora. Eu falei, pera um pouco, o cara estava com um refém, eu não sei a situação, eu não vi, então eu não posso julgar, mas tem um olhar mais tipo, estava com um refém, já tinha um histórico de crimes cometidos, você está colocando a vida de todo mundo em risco. Infelizmente, tem hora que a polícia tem que neutralizar, então é isso, mas a gente não tem um sistema, nosso sistema não é de prisão, nosso sistema é o sistema de punição social. Com relação a um aspecto que o Marcos me perguntou mais diretamente, a polícia do Chile tem 2 tipos de pessoas que fazem academia de polícia. A pessoa que vai ter a carteira de polícia e a pessoa que vai fazer a parte de apoio. Eu acho que a polícia dos Estados Unidos mudou quando isso aconteceu, né? Então a gente precisa ter, de fato, uma polícia que tenha um sistema de apoio muito bem feito, com profissionais qualificados. Agora, tem um limite só aqui, eu acho, Marcos. Gestão é poder. Quem faz a gestão tem poder. Então, muito do comando que vai ter que ter na polícia tem que ser quem faz a gestão, quem manda na gestão é o policial, o delegado, o que quer que seja. Mas a execução tem que ser feita por profissional. Não dá para tirar a polícia na rua para ficar fazendo papel. Desculpa, não tem condição disso acontecer. Correto, Né? sim. Eu acho que isso é muito importante. E a última coisa, eu acho que a questão que você comentou, né? A provocação, gostei da provocação, né? Que a pessoa precisa, qualquer um pode investigar desde que formado para isso, não precisa ser bacharel. Eu concordo, só que a gente precisa decidir o que nós vamos fazer com o delegado de polícia no Brasil, que é uma coisa que existe em poucos lugares do mundo. Uma possibilidade é o delegado de polícia ter a opção de ficar na polícia, ou virar promotor, ou virar juiz de instrução. E aí a gente profissionalizar a polícia como sendo polícia, porque tem uma questão histórica dos delegados, a gente tem que fazer alguma coisa com os delegados, e eles estarem super preparados para ser juiz de instrução. Com certeza. Eu acho que essa é uma questão. Então, eu acho que sim, a gente deveria separar a função jurídica da função policial, porque funciona melhor, né? Mas a gente precisa ter um lugar atento para esse profissional com o delegado de polícia. Essa ocupação precisa ir para um lugar. Eu acho que iria para o juiz de instrução, para ele ficar mais distante, inclusive, dos policiais em si, para poder fazer a coisa acontecer. Agora, enquanto a gente não organizar isso, vai ser difícil. Agora, precisa organizar o Poder Judiciário também, aí é uma longa conversa. Eu paro de falar que está acabando minha voz aqui. Agradeço muitíssimo, mais uma vez, aí, o Marcos pela disposição, o Robson aí e a Fernanda pela parceria eterna aí, tamo junto. Muito bem, Rafael, Fernanda e Robson. A ideia é, principalmente, a gente ter alguns pilares da gestão que possam melhorar o sistema de justiça como um todo. Então, acho essa ideia ótima, porque facilitaria muito as chamadas hoje audiências de custódia, né? Que o nome eu já acho péssimo, né? Porque se é custódia, você já está pressupondo, né, que o indivíduo já vai ser custodiado, e eu acho que devia ser muito mais no sistema do plea bargain lá dos Estados Unidos, né, de uma discussão sobre aquele fato que a autoridade policial, né, vai discutir diante do fato, e eu acho que aí tem condições dele sendo não da carreira policial, como é o delegado hoje, e sim de uma carreira estruturada do judiciário, diminuiria as dinâmicas de conflito, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e ainda o sistema prisional, que eu concordo plenamente com o Rafael, que é um sistema punitivista, né? Porque reflete a sociedade. Aí a Fernanda Ueda, né, trouxe, olha, nós temos que esquecer que a polícia reflete a sociedade, né? E numa sociedade desigual, com racismo estrutural e uma desigualdade econômica, que é um outro viés, né? Então, aqui mesmo nas organizações policiais, cota para a entrada de mulheres, né? O que você já limita, né, a forma de entrada, você já vê esse viés discriminatório, você já vê as formas de muito mais pensar em ordem unida
do que em ordem pública, né? Você já está desvirtuando também o foco do que é ser policial no país, com o discurso, né, das camadas superiores de que bandido bom é bandido morto, ou seja, você extrai de qualquer ideia de respeito ao indivíduo como ser humano. Então, falar de direitos humanos, então, nem pensar, Rafael, aí você está exagerando, né? É por isso que você está sem voz, né? Você fica aí pregando no deserto. Então, assim, você precisa, né, estar mais alinhado com essas dinâmicas do cotidiano da sociedade brasileira, e eu só vejo um meio dessas transformações, que é por meio da educação. Ainda bem que nós temos pessoas como Robson, Fernanda e Rafael, que são professores e estão lidando com a melhor forma de tentar a transformação, não só pelos meios institucionais, mas pelos meios de uma transformação social, que eu acho que é esse o caminho. Então, eu vou passar rapidamente a palavra novamente para Fernanda, Robson e Rafael para se despedirem da nossa audiência, esperando encontrá-los em outra oportunidade. Tá? Fernanda? Muito obrigada pelo convite, professor Marcos, Rafael, Robson, prazer imenso te conhecer, tenho amigas no Demarest, né? Já mandei a mensagem para elas, fico à disposição. A academia hoje, ela se propõe realmente a ter um olhar voltado à pesquisa, a gente quer realmente fazer uma parceria, porque a parceria vai fazer o mundo melhor. Eu estou sendo até bem brega, mas a verdade é que a gente não está fazendo nenhuma modificação para a gente, não vai dar tempo, né? A gente está fazendo para as gerações que estão vindo aí. Eu tenho um menino de 2 anos, eu quero tentar deixar ele um mundo melhor, né? Do que eu encontrei. Então, fica aí meu abraço para vocês. Rafael, um beijo. Vai chupar um melzinho, vai, para ver se melhora essa vozinha. Obrigada a todos. Robson? Gostaria de agradecer aqui a todos e todas, né, em especial o Marcos, Fernanda e Rafael. Fernanda, dizer que foi um prazer conhecê-la também, e fico à disposição de você, da Cadepol também, no que precisar. E dizer para os nossos ouvintes aqui, os participantes, que vocês têm um papel fundamental nesse processo de transformação. Afinal de contas, vocês são as próximas gerações, né? A geração que a Fernanda está falando é exatamente isso. Nosso papel aqui é fazer com que cada vez mais as próximas gerações levem essa bandeira da desconstrução, né, de tudo aquilo que foi errado, né? E a gente tem que trabalhar isso, por quê? Porque na medida em que vocês conseguem hoje ter a percepção, vocês serão os futuros gestores dessas instituições amanhã. Então, vocês têm que já ter no DNA de vocês, né, esse conceito de que estamos num processo de desconstrução e a gente precisa trabalhar na reeducação para que, de fato, a gente possa dizer que a gente vive numa sociedade mais justa e plural. E é isso que eu espero de vocês, e eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem. Muitíssimo obrigado. Eu quem agradeço, Robson, Rafael. É isso, meu povo. Muito obrigado. Estamos junto aí para a gente tentar construir um país melhor. Obrigado mais uma vez, Fernanda, Robson. Obrigado, Marcos. Aí vamos continuar junto aí para trazer esse debate para o Nampad, que é muito importante. Com certeza, e com isso estamos encerrando o debate Enfrentando os Grandes Desafios do Brasil, Segurança Pública e Administração. Agradeço à plateia, aos painelistas, e que possamos nos encontrar em breve, presencialmente, e que podemos dar continuidade não só ao debate, mas a um debate que possa refletir as ações transformadoras no campo da segurança. Um abraço a todos, até mais.